Estamos no YouTube da Auriverde Brasil para falar sobre economia. Eu adoro falar sobre economia, mas de uma forma que eu entendo. E aí eu acho que nós todos que dividimos as tardes aqui neste programa entendemos. Não, sem aquele bibibi bobobó. Sabe aquele bibibi bobobó dos comentaristas, dos analistas, aquele pessoal que chega, ajeita a gravata e diz o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Não. Vamos falar a verdade aqui para vocês. Tá caro demais comer neste ano, no ano passado já estava, agora tá mais caro do que nunca. A inflação dos alimentos, aquele dragão que remarca o preço semana após semana no supermercado do lado da sua casa, na feira livre onde você vai durante a semana ou aos finais de semana. Essa inflação dos alimentos, ela nunca foi tão alta num mês de maio desde 2008, tá? 2008. Essa manchete que está aparecendo da Folha de São Paulo na sua tela também é importante. Ela fala que é a maior para maio em 5 anos e ultrapassa o teto da meta em 12 meses. Mas o dado preciso sobre alimentos, né? Ali a manchete falava sobre a inflação de um modo geral. Agora eu vou falar só sobre alimentos. Alimentos, né, essa subida de 1,65% é a maior inflação para maio em 18 anos. 18 anos. E pode ter certeza que vai piorar. Vai piorar independentemente da máquina de mágica do IBGE. Independentemente da mágica que o senhor Márcio Pockmann possa fazer no IBGE e passar belíssimas maquiagens nos dados. O brasileiro sabe do que eu estou falando. O brasileiro foi comprar batata e encontrou a batata 44% mais cara. O brasileiro foi comprar tomate e encontrou tomate lá em cima, nas alturas. Foi comprar cenoura e encontrou a cenoura lá em cima, nas alturas. Na sua tela tem até ali alguns preços de alguns alimentos, né, selecionados segundo os portais de notícias. Mas eu quero dizer o seguinte: o Lula está prometendo picanha com a maior cara de pau em palanques fora de época. Está fazendo campanha no período de pré-campanha, no cargo, prometendo algo que ele não entregou em 2022. Ele está dizendo que o brasileiro tem que comer filé. Filé só tem na mesa dos palácios que ele frequenta. Ele e a senhora Janja da Silva. Sejam no Brasil, aqueles que nós pagamos a comida dele, a conta de luz dele, a conta de água, aqueles funcionários todos que servem ele e a senhora primeira-dama. Nós pagamos, filé só tem lá. E nos palácios no exterior, em hotéis luxuosos, em residências oficiais, onde eles passearam 180 dias neste mandato, rodando o planeta com o nosso dinheiro. Lá tem filé. Na mesa do brasileiro não tem. Pergunte ao senhor Lula da Silva, à senhora Janja, quanto está o quilo do patinho. Ele não sabe. Ele não sabe porque ele não vai ao mercado. Ele não sabe quanto custa um litro de leite longa-vida. E tá caríssimo. Eu digo isso. Pergunte para ele se ele sabe que a conta de luz subiu. E por isso que quando aparece essa tela, você que está com a gente pelo vídeo, quando aparece a tela dizendo alimentação e bebidas, subiu tanto. Aparece habitação, alta, 1,22%. Ali está embutida a conta de luz. Ali naquele preço está embutido o valor da energia elétrica residencial, que subiu 3,67%. 3,67%. Conta de luz que nós sabemos que está cara. Nós. O Lula não sabe que está cara. Esse é o Brasil do PT. E é por isso que eu gosto e reforço isso, às vezes até de forma repetitiva, demais. De novo falando sobre os preços, porque essa é a realidade. Essa é a realidade que nós estamos passando, que é percorrer gôndola de supermercado e falar hoje não. Hoje eu não vou levar. Deixa para semana que vem, tá no final do mês, aí você vê aquela mãe, aquele pai, avô, avó, aquele pessoal
tá andando pelo supermercado, o filho, a criança às vezes olha uma barra de chocolate e desvia o olhar, essa semana não vai dar para comprar, deixa para o mês que vem. Essa é a realidade do brasileiro, não a realidade da mentira que já está sendo espalhada pelo Lula. Um colunista da revista Veja, já que citamos a Veja hoje, trouxe um número. Se quiser, eu pego aqui a manchete. O Lula está gastando 1,4 bilhão de reais por dia. Achei o número assustador. Falei, não, peraí, tem algum erro aqui. Apareceu um B em vez de M. Tem alguma coisa errada aqui. Com esses pacotes todos que ele está lançando. Com os pacotes para tentar iludir o brasileiro. Mas a inflação, eles podem até tentar maquiar. Eles não vão conseguir maquiar. Por quê? Porque o brasileiro precisa colocar comida na mesa. O brasileiro, o pagador de impostos, o trabalhador que está suando para o salário chegar até dia 30 e não chega. As famílias, 10, a cada 10 famílias, 8 estão endividadas. Número preciso, 81,6%. Quer mais um dado? 37%, segundo o site Poder 360. E eu não gosto de pesquisas. Site Poder 360, 37% com margem de erro 39%. Quase 40% deixaram de pagar um boleto em maio. Pois é, não adianta maquiar. Esse é o Brasil do PT. Paulo, eu queria apresentar esses números e quero ouvi-la porque sei que você também convive com essa realidade e sabe que esses números que o Márcio Pockmann vai começar a lançar a partir de agora não serão números reais. Pois é, eu queria saber em qual foi o supermercado que eles fizeram a pesquisa para chegar a essa conclusão de aumento de 1,65% nos alimentos, que eu quero ir lá fazer as minhas compras, porque no supermercado onde eu faço compras, tá tudo o dobro, o triplo do preço. É um negócio impressionante. E não é só o alimento, é claro que o alimento é o que mais pesa justamente no bolso daqueles que o PT diz defender, que são os mais pobres. Esses aí é que estão pagando a maior conta. E esse pacote de bondades que ele está fazendo aí também interfere. Recentemente teve um programa para isentar a conta de luz ou diminuir o valor da conta de luz, o que acabou aumentando o valor da luz, que já estava caríssima, para todos os outros, mas a gente também precisa lembrar de um contrato muito amigável que ele fez com os irmãos Batista, que compraram aí uma fornecedora de energia elétrica, uma usina, né? E não é uma usina, é uma fornecedora, uma rede de energia elétrica, uma companhia, esse era o termo, uma companhia de energia elétrica, e o prejuízo foi rateado entre os brasileiros. Então, nós estamos pagando a conta do pacote de bondades para essas ações eleitoreiras, mas também dos amiguinhos do Lula, né, os irmãos Batista. E aí, Silvio, não é só o alimento. Eu estava assistindo alguns dias atrás no Instagram, eu achei um vídeo muito interessante. Eu estou fazendo uma pequena reforma aqui em casa, então aparece muita coisa sobre material de construção, e eu fiquei impressionadíssima, porque era um casal que fazia a comparação entre os valores de 2021 e agora em 2026, e as coisas estão, assim, o que menos aumentou está ao dobro do preço. O cimento, por exemplo, está custando o triplo do que custava antes desse desgoverno assumir o país. Então, tudo isso acaba impactando. Ontem também, assistindo ao Primeira Página, eu vi que o Max, o Eduardo, o Pitolio fizeram um comentário muito interessante com relação também ao combustível, que sim, está muito caro, tem ligação com a guerra lá no Irã, mas não é só isso. Eles chamaram a atenção para um detalhe interessantíssimo, que é o incremento de álcool no combustível. Então, hoje, o litro da gasolina que a gente compra no posto de gasolina, ele não roda o mesmo tanto de quilômetros que ele rodava antes. Então, tudo isso está embutido no preço, o que seria uma reduflação. A gente paga mais e acaba recebendo
menos. E tem um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção aqui também nesse comentário, Silvio, porque eu sei que a Rádio Auriverde tem muitos motoristas nos escutando, além do pessoal que trabalha com Uber, também temos aí provavelmente muitos caminhoneiros, e eu fiquei sabendo de um outro problema que eu não vi ainda o pessoal da direita comentar, mas que seria muito interessante a gente ver parlamentares agindo nessa área, que é a história do tal do biodiesel, sempre com essa pauta verde, eles fazem uma mistura no diesel, e esse diesel que é vendido no Brasil, ele acaba muitas vezes apodrecendo dentro do tanque do caminhão, e ele é tão ruim, que acaba sempre dando problemas no motor e estragando o bico de injeção de combustível. Então, os nossos caminhoneiros têm que gastar muito mais com a manutenção, claro, também com o combustível, que está caríssimo, mas também com a manutenção dos seus caminhões, por causa dessa pauta ecossocialista. Esses ecossocialistas que são sustentados, na maioria das vezes, por grandes milionários de fora do país, porque esse diesel que a gente tem aqui no Brasil não é o mesmo que tem na Argentina, no Chile, no Uruguai. Tanto que muitos argentinos aqui no sul que vêm para cá tirar férias, é muito comum aqui no sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles gostam muito de vir para cá, eles ficam assustados como o carro deles, que muitos lá têm carro a diesel também, tá, pessoal? Então, muitos deles acabam tendo que fazer, ficam empenhados na estrada, tem que fazer manutenção por causa da qualidade, e isso interfere diretamente no preço dos alimentos, que é o que a gente está falando aqui, porque isso, obviamente, entra no custo de quem trabalha com o frete. Então, quero só terminar o meu comentário chamando a atenção para os caminhoneiros que estão nos ouvindo, que cobrem dos parlamentares com relação ao biodiesel. Entendam, talvez, que isso sim é uma pauta muito, muito importante e que esse é um problema pelo qual vocês não deveriam estar passando. Isso é o que está tornando inviável, muitas vezes, trabalhar nesse setor, Silvio. É muito triste o que está acontecendo. Outra categoria que não foi atendida e que foi deixada na antessala de espera e não foi atendida por este governo, os caminhoneiros que carregam o Brasil nas costas em situações muitas vezes difíceis, precárias, porque tampouco é um governo que investiu em rodovias, investiu na melhoria das condições de infraestrutura, que cuidou da questão do frete, tampouco. Esse governo desleixou, deixou os caminhoneiros de lado, porque compreendia, até tem uma ala deste governo, a ala mais ideológica, que compreende que os caminhoneiros não são, são de direita, até isso entra no debate, e foi uma categoria deixada de lado por este governo. Os caminhoneiros que carregam o Brasil nas costas. Mas nós falamos aqui muito sobre alimentos, eu preciso o comentário da Paula, impecável, mas de novo, ainda sobre alimentos, deixa eu trazer até uma imagem e deixar uma dica para quem está nos assistindo. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato da direita à presidência, ontem fez uma publicação no X, está aparecendo aí na sua tela, em que ele colocou uma comparação do preço do feijão. Então é o feijão em 2023 e o feijão em 2026. Ele põe até a marca, eu não vou falar aqui porque questão de propaganda não faz sentido, mas ele pega a mesma marca de feijão em 2023 e 2026, de 5,49 saltando para 9,45. Um aumento de 72%. Tem a foto. E aí o que chama a atenção, tem a foto. E aí depois o senador Flávio Bolsonaro, ele indica um perfil, que é um perfil muito interessante, que eu fui procurar no X também, @minhainflação, sem o cedilha e o tio, né? Minha Inflacão, que escreve. Esse perfil, Minha Inflacão, é um perfil do Twitter, antigo Twitter, do X, que faz justamente esse trabalho. O trabalho dele ele vai documentando desde 2023 até agora, mês a mês, e publica no site dele, tem o perfil no X e tem o site, o resultado da inflação nesse governo Lula. Então ele vai mostrando, por exemplo, nesse caso o feijão, olha, custava tanto, hoje está tanto. É isso que o governo não vai conseguir maquiar. É por isso que eu estou insistindo. Porque isso o governo não vai conseguir mentir. Não tem como, o brasileiro não é bobo. O brasileiro sabe quanto que custava e sabe quanto está custando hoje. E a prova está aqui, ó. E aí mostra.
Olha, tá aqui a foto em 2023, tá aqui a foto em 2026. Quem era o presidente do Brasil? Não dá para culpar o Bolsonaro. Dessa vez não vai dar. Não tem como Fernando Haddad dar entrevistas dizendo que o problema do Brasil, do mundo, aliás, o problema do presidente Jair Bolsonaro. Pro Fernando Haddad, se você puxar qualquer assunto relacionado a qualquer país europeu, asiático, ele vai dar um jeito de falar no presidente Jair Bolsonaro, a Gleisi Hoffmann. Tá, e o Lula, em período de pré-campanha, de novo vai insistir em atacar o presidente Jair Bolsonaro. Mas não tem como. O preço de 23 e 26, 2023 e 2026, tá aí. Então é interessante. E mais um dado, muita gente também tem chamado a atenção para outras. Eu falei aqui há pouco de habitação, a questão da conta de luz pesando agora, inverno, então tem a questão dos itens de saúde e higiene pessoal. Dispararam também. Itens de higiene pessoal, item de banheiro. É aquilo que a gente sabe que não pode faltar. Então, isso também está mais caro. Tudo está mais caro no Brasil do PT. Ainda na seara da alimentação, vou trazer mais um dado hoje. Agora eu vou ao site Poder 360, reportagem publicada nessa. A reportagem, eu estou puxando uma reportagem de ontem, tá? Essa aqui foi publicada ontem, mas atualíssima. Custo da cesta básica sobe em todas as capitais em maio. O maior custo registrado no estado de São Paulo, R$ 952,20. Salário mínimo necessário para uma família de 4 pessoas, sabe quanto chegaria? R$ 8.000. R$ 8.000 para 4 pessoas. Para ser exato, seja preciso, Silvio, R$ 7.999,44 para uma família de 4 pessoas. Custo da cesta básica em São Paulo, R$ 952,20, tá? E o aumento registrado nas 27 capitais, não escapou ninguém. Esses são dados do Diese em parceria com a Conab. Conab é a central de abastecimentos, nacional, central nacional de abastecimento. Então, maiores altas mensais do ponto de vista de capitais, Recife, Florianópolis, Fortaleza e Porto Alegre, aí no estado da Paula Marisa. Paula, então, para a gente trazer aqui alguns dados, essa maior alta mensal que eu citei das capitais, mas o estado é o estado de São Paulo. Então, e aqui no Rio Grande do Sul a gente tem ainda o agravamento do que aconteceu no nosso agronegócio. A gente teve aí seguidas safras com enchentes ou secas, e essa semana foi aprovado lá no Senado também, que é muito importante a gente falar sobre isso aqui, a pauta da securitização, né, que permite aí aos agricultores fazer uma renegociação da sua dívida. Eu acredito que vocês devam ter ouvido, mas caso não saibam, infelizmente aqui no Rio Grande do Sul, alguns dos agricultores chegaram ao extremo de tirar a própria vida, porque esse governo veio para cá logo depois da enchente, lembro muito bem de Paulo Pimenta no Jornal do Almoço, prometendo que todas as famílias seriam reparadas, que todo mundo receberia o seu apartamento, quem perdeu casa ia ganhar casa, que o governo Lula não iria deixar os agricultores no Rio Grande do Sul, porque aqui se produz muito do que se consome na mesa do brasileiro, e foram deixados sim. Inclusive, essa pauta foi aprovada no Senado essa semana, e o Lula foi correndo conversar com o Mota, Silvio, para que o Mota trancasse a pauta na Câmara, e já temos notícia em alguns portais aí de notícia, de que ele fará exatamente isso, irá trancar essa pauta que é tão importante para o nosso agronegócio, e caso essa pauta avance na Câmara, porque tem uma pressão muito grande por lá, eles vão entrar no STF para embargar esse avanço que teve para os nossos produtores rurais, né? Então, eu queria destacar isso porque a coisa ainda pode piorar, porque se o nosso agronegócio, em especial, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, que é o que eu tenho mais informações, mas eu acredito que deva ser um problema no Brasil inteiro também, mas se essa pauta não avançar, o que está caro agora ficará ainda mais caro, porque os produtores rurais estão
quebrando. A coisa aqui no sul está muito feia, Silvio. Exatamente. Bom, vamos girar a nossa pauta, vamos falar de outros assuntos.